Olá! Ah, tu está linda! Ai, eu tô cansada hoje. Pô, se Eu você, devo estar cheia de olheira, mas não tem problema. Como é de mas noite, ninguém vai ver. você é bonita de qualquer jeito. Você que tá bonitona, Paty do céu, cabelão, loiraça, como sempre, linda, Olha, maravilhosa. olha o tamanho que tá. Tá Olha, enorme. O Lauro me acompanha amanhã, tarde e noite. O Lauro acompanha todos. O Lauro, a gente precisa. Eu vou fazer uma live com o Lauro, porque eu quero Eu, saber a história. O eu que que quero você estar acha? nessa live com ele também. Lauro, você vai fazer uma live comigo em outubro, que eu quero saber todas as histórias de live. Ah, eu quero participar, porque olha, ele sabe todas as fofocas. O Basílio também vai querer participar. O Basílio é outro, tá todo mundo querendo. Mas o, Bas... Ele e o Lauro estão ali, olha. Mas o Basílio é uma graça, é uma graça. Ele agora está me seguindo, aí eu posto muito poesias, né? Não sei se você já viu, né, Tereza? Eu posto poesias e eu também escrevo poesia. Então, eu estou postando também as minhas. Eu misturo. No meio assim, de uma flor bela espanca, eu vou e ponho a minha, para não ficar tão assim, né? Faz muito bem, viu? Eu já escrevi 50 poemas, né? Então, eu tenho que vou Gente, colocando devagar. E já escrevi que alguns contos. delícia! Agora, vamos começar a nossa live. Agora, a live é sua, não é minha, então vamos começar. Primeiro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live com a minha querida, incrível, porque você é incrível, né? Eu adoro seu dinamismo, adoro sua energia. Eu vou te falar porque eu te convidei. Primeiro, eu tenho um afeto profundo que você foi minha professora. Mais jovem do que eu e foi minha professora. Na pós-graduação do Núcleo Mascaro, lembra-se? Que eu Quando li... começou o núcleo, vou ter uma boa empatia. Nossa, que delícia aquela época. Não foi demais aquela época? A gente no escritório, numa salinha pequena, ali, que ele improvisou ali meio que no corredor, mas Isso. discussões de altíssimo nível, maravilhoso. Olha, você sabe que a minha base de teoria geral, às vezes eu lembro daquelas aulas? Você acredita? Era uma época muito boa. A gente discutia profundamente, parece que não tinha tanta pressa, né, para nada. Não, Hoje em não, dia não. o negócio está mais superficial, né? Não, Todo mundo quer saber muito, todo mundo quer saber muita, muita quantidade com pouca qualidade. E aí eu acho isso, que isso acaba Tereza. comprometendo um Isso, pouco Tereza. a Eu lembro discussão. muito que o professor falava assim, saía uma mudança na legislação e alguém escreveu. Aí ele punha a mão assim, mas ele já escreveu? Vocês não lembram da cara dele, né? Ele já Já escreveu? escreveu, era isso mesmo. Imagina se ele tivesse vivo hoje, ele ia infartar. Não, ele não ia, porque ele era muito calmo. Ele não entraria, né? Ele faria algumas coisas, mas ele não faria dessa forma, né? Não, de jeito Então, nenhum. eu te conheci nesse momento. Um momento rico, um momento que magano, um momento desses profissionais que a gente convivia assim na nossa frente, né? Eles nos auxiliavam em tudo. E você é muito jovem, a gente na sala de aula, aquela turma, a gente se apaixonou um pelo outro, né? E ainda tinha a que cuidava do italiano, que eu gostava muito dela também, que é A muito Ione, a Ione a Frediani. Ione, a Ione. Muito importante. Eu também quero convidá-la, porque eu ainda não a convidei. Porque faz parte da minha história. E faz parte das pessoas que me inspiraram, né? Então, assim, eu te convidei porque você é dinâmica, porque você é versátil, porque você é rápida e porque você é muito generosa. Nossa, quanta qualidade! É, Eu mas, espero que é tudo isso mesmo. olha, eu coloquei o meu projeto, você foi uma das pessoas primeiras que eu convidei, você sabe.
Você sabe que É você verdade, é verdade. É que eu tava super atrapalhada, por isso que eu não aí, tive por isso que foi antes, né? esse mês, mas você foi uma das primeiras. Porque eu sempre converso com você, né? A minha relação com você é muito próxima em relação à parte intelectual. Eu mando artigo, até que estou precisando escrever mais artigo. É, menos poesia, mais artigo. Ai, mas poesia é bom demais. Já estou ficando conhecida pelas minhas poesias. Você já percebeu que não vai ter jeito de eu parar com as Daí daqui a poesias. pouco você muda de profissão, né? Estão dizendo que vai mudar tudo mesmo, mas você vai mudar de profissão, que vai ficar interessante. Não, eu ainda vou escrever alguma outra coisa além de direito, mas eu ainda estou no direito. Mas E agora, essa iniciativa sua é muito interessante, viu, Paty? Porque eu já tive casos. Bom, eu comecei a dar aula em 96, né? 96? Não, 95. isso. E era uma outra época, né? E Uhum. cansei de sair com os alunos, eles falavam assim: agora conta qual é a sua história. Mas não era assim virtual, né? Para todo mundo ver, era mais íntimo. Então, agora, eu disse porque eu lhe convidei. Agora eu quero a sua história. A minha história é interessante. Eu falei para você que a gente ia ficar uma semana aqui conversando. Não tem importância. Pergunta se o pessoal não vai gostar de ouvir. Pergunta para eles. É interessante. É muito. Aliás, eu estou num lugar que não era para eu estar, né? É engraçado isso. Eu, na verdade, sempre fui uma apaixonada por direito. O meu avô era advogado, tinha sido da turma da São Francisco. Aliás, tem o nome dele no DA lá da São Francisco, ele fazia parte da diretoria. E era a única pessoa da minha família, assim, próxima, que era advogado. E eu sempre gostava muito de conversar com ele. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Meu avô é de uma família de português e minha avó é uma família de italiano. E aí eu passava minhas férias em Paraguaçu. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tenho muito orgulho da minha terra, adoro minha terra. Eu também sou de Goiânia, amo minha terra. Pois é, e na verdade meu tio, eu estudei Marília, e meu tio falava que eu era uma sem terra. Porque na verdade eu nasci na época que Campo Grande era a capital do Mato Grosso. Aí em 77 teve a divisão do estado. Sim, E igual quando Goiânia. dividiu o estado, virou Goiás. Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, realmente, eu sou de um estado que não existe mais, não existe mais onde era a capital, né? Então ele falava assim, você vai ter problema porque você não tem uma terra definida. Bom, então eu com 5 anos, o meu avô, eu sempre passei as férias em Paraguaçu e eu gostava muito de conversar com ele, era um pitoco, né? E foi quando eu comecei a tomar vinho, né, Paty? Eu sou uma apaixonada por vinho e cerveja, Sim, né? nós já tomamos juntas. Sim, claro. Eu acho que a vida sem vinho e sem cerveja não é uma coisa interessante. Aliás, eu não tomo refrigerante, não gosto. Gosto de vinho e de cerveja. Vamos ver, melhorou? Bom, então, eu tirei os eu sempre comentários conversava com ele. para poder parar. Eu sempre conversava com ele, a gente sentava para. Tinha o costume, antes do almoço, ele tinha o costume de sentar para comer salada com um copinho de cerveja. E foi quando eu comecei a tomar cerveja, né? Aí, quando eu fiz 10 anos, ele pôs a garrafa assim e falou assim: agora você já é uma moça, você pode se servir. Então, quer dizer, é engraçado isso, né? Falar isso agora é uma coisa que espanta todo mundo, né? Mas era um costume, é um costume europeu, enfim. Eu sempre lia muita literatura, que ele gostava muito, né? Li muita filosofia, gostava. Na nossa época, a leitura eram os grandes clássicos, né? Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, adorava Aloysio de Azevedo. Eu não podia ler o Curtiço, porque eu era muito jovem, e Aloysio de Azevedo era um livro pornográfico. Depois também, depois dos 12 anos, eu pude ler Aloysio de Azevedo. Então, era uma outra época, né? E eu me apaixonei pelo direito por isso, porque ele advogava e eu adorava, porque a gente ficava no escritório. E eu ia com ele por fórum, ainda menina,
quando eu completei 12, 13 anos, era cidade do interior, então eu pude fazer estágio nas férias. Eu fazia nos cartórios judiciais e nos extrajudiciais, assistia tudo quanto é júri, amava a vida do... Eu nunca pensei em fazer outra faculdade, a não ser direito, né? Sempre quis fazer direito, sempre fui uma apaixonada. Eu não fiz outro vestibular. E foi muito engraçado, porque eu sou de Campo Grande e na época não tinha essa monte de facilidade que tem hoje, né, Patrícia? E o meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Uma época muito difícil. A minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe é pedagoga, especialista em crianças excepcionais. E uma coisa também que pouca gente sabe, mas eu fui criada dentro da APAE, porque foi ela e meu pai que fundaram a APAE, né? Então, pode ser por isso que eu acho que eu não... Então, eu acostumei, eu cresci, ia para a escola. E muitas vezes não tinha, por exemplo, as aulas de piano eu fazia com as crianças excepcionais, as aulas de canto, até a gente começar a crescer um pouco mais e daí sair para uns outros tipos de professores que não dentro da APAE, mas fora, mais perto da minha casa. E aí, quando meu pai falece, que eu tinha 14 anos, foi uma época que depois, no mesmo período, teve uma briga política dentro da APAE, e obviamente, como política, você sabe que existe em qualquer lugar, puxaram o tapete da minha mãe, e ela saiu da APAE e foi dar aula, e continuou dando aula nas escolas públicas de periferia. Como ela tinha especialidade em excepcional, ela ficou nas escolas da periferia para dar aula para as pessoas que tinham problemas comportamentais, então para drogados. Então, era muito engraçado. Ela era uma professora protegida, né? Por isso que você tem essa ideia. Acostumou. Nós crescemos, entre aspas, com o que hoje chamam de pessoas especiais, pessoas marginalizadas. Então, para nós, isso sempre fez parte do nosso dia a dia. Mas era uma época complicada e nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, óbvio. Infantil, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 15 anos eu trabalhava num banco. Banco América do Sul, não sei nem se a turma jovem hoje nem conhece mais, né? Era o banco dos japoneses, né? Então, eu fui escriturária. Olha, minha profissão não existe mais. Minha primeira profissão. Eu conheço esse banco. Sim, na nossa época, eu conheço esse banco. E eu fui escriturária, trabalhei no banco. Exatamente, porque lá é netinha. Meu pai era comerciante, né? Como todo bom libanês, era comerciante. E quando ele faleceu, era ele que fazia tudo na loja, mas a gente também participava muito da vida da loja. Porque Campo Grande era pequeno, você fazia tudo a pé, né? Muita coisa a pé, coisa de carro por causa do calor, mas então a gente vivia, era escola, loja, casa e a APAE, né? E aí precisava vender as coisas que tinha na loja, até porque a gente precisava de dinheiro, então o que eu fiz? Eu peguei as coisas e saí para vender. Então, eu tive duas profissões iniciais com 14 anos. A loja, que eu assumi a loja. Minha irmã foi trabalhar como secretária de um vereador, né? Minha irmã, na época, eu tinha 14, ela tinha 17. E para poder complementar a renda de casa, justamente essa situação. Tinha que complementar a renda de alguma forma. Meu irmão era muito pequeno, e ele tinha um problema de saúde, então ele não podia trabalhar. Então, nós saímos para trabalhar, as 3 mulheres. Eu fazia curso de contabilidade, Patrícia. Eu sou contadora. Na época, lembra? A gente fazia 2º grau, magistério, contabilidade. Eu fui da turma da contabilidade, que era o curso que tinha à noite. Não tinha pedagogia à noite. E eu só podia estudar à noite, então me sobrou contabilidade. Mas eu gostei porque eu aprendi matemática financeira e eu adorava. A única matemática que eu gostava na minha vida foi a financeira. No resto, tudo eu confesso, né? Eu tinha um amigo que fez as provas de física, de química, porque eu não sei o que é isso. E eu lembro que quando eu passei no vestibular foi a grande alegria da minha vida, porque eu nunca
nunca mais ia precisar ver física, química e matemática, né? Que era muito complicado para mim, eu não conseguia entender. E também não tinha muita nenhum, né? Eu preferia muito mais ficar estudando história, geografia, literatura, português, que eu adorava, que era muito mais divertido. Bom, quando chegou na época do vestibular, eu tentei, a USP estava fechado, porque trabalhando muito, a informação sempre chegava muito atrasada fora de São Paulo. Para nós, São Paulo era como ir para a Europa, como ir para os Estados Unidos, entendeu? Só quando eu Você morava em conseguia Goiânia. chegar em São Paulo, era a conquista, né? E aí eu fui fazer vestibular, o que me sobrou aberto foi Rio de Janeiro, a PUC do Rio, que eu fui para o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro eu fiquei muito apavorada, gente caipira, saindo lá do fundo do Mato Grosso, você imagina, né? Cheguei no Rio de Janeiro, assalto, 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 que ficava me apavorando, eu não voltei nem para saber se eu passei no vestibular, né? Eu cheguei em Campo Grande e falei, mãe, eu nunca mais quero ir para o Rio de Janeiro. Tadinha. É uma cidade muito perigosa. Fiz vestibular em Campo Grande, fiz vestibular em Marília. O irmão da minha mãe vivia em Marília. Marília é uma cidade muito simpática, uma delícia, uma cidade universitária. Na época, Marília era... Hoje está grande, Marília. Na época não tinha nada, Marília. Tinha os botecos de rodoviária, um barzinho ou outro, a pizzaria que está lá até hoje, que era uma delícia, mas a gente não tinha dinheiro para comer lá. Bom, enfim... E aí eu passei no vestibular em Marília um dia antes de eu fazer o vestibular em Campo Grande. E eu fiquei encantada com Marília, porque para mim sair de Campo Grande era um desejo. Não que eu não estivesse feliz com a minha família, mas numa época de faculdade, e meu tio falou, venha morar conosco. E meu tio e a minha prima faziam faculdade. O meu tio era funcionário aposentado do Banco do Brasil. Ele tinha deficiência e se aposentou com antecedência, antes do tempo, por conta da deficiência que ele tinha. E ele resolveu fazer faculdade com a minha prima. Porque minha prima entrou na faculdade, ele resolveu fazer. Ele era uma turma na frente da minha. E era uma delícia, porque eu convivia com os mais velhos e convivia com a minha turma. E nós íamos os três para a faculdade. Era muito gostoso. E eu fiquei muito animada. Eu moraria na casa de um filho, enfim. E fui. Eu tinha 17 anos, Patrícia. Imagina, hoje eu olho para a Vitória com 15 eu falo, gente, daqui 2 anos era quando eu entrei no vestibular, né? Quando eu estava na faculdade. Eu era a mais nova da sala. Era eu e a Renata, uma amiga que hoje ela é diretora do Pleno na Federal. E aí foi uma época muito gostosa, Marília. Para mim, Marília foi uma vida. E, claro, eu estudei em Marília com bolsa, estudei em São Eurípides Soares eles concediam bolsa de estudo. E hoje a faculdade mudou o nome para Univem, porque virou um centro universitário. E foi ali que eu passei os 4 anos da minha faculdade, né? E a gente tinha professores excelentes na faculdade, excelentes. Eu comecei o primeiro ano, eu trabalhei em corretora. Fui trabalhar numa corretora de seguros e eu gostava de trabalhar na corretora. Aí um dia eu consegui um estágio. Na época, para você conseguir estágio no fórum, o juiz ou o promotor tinham que te convidar. Não tinha prova, né? Então a gente tinha aula com juízes e promotores do fórum. E aí um juiz, que é o Joaquim Pedro Campelo de Souza, que era um nosso professor de processo civil, eu era uma apaixonada por processo, abriu a possibilidade para eu fazer estágio com ele. Eu e um outro colega da outra sala. E aí eu lembro que eu cheguei, reuni minha família e falei assim, olha, né, vocês precisam... eu preciso que vocês me deem uma mesada, porque eu quero parar de trabalhar e quero fazer estágio. O estágio não é remunerado. Era reconhecido pelo Ministério Público, porque eu fiz estágio com o Joaquim e com o Valdo Fázio Júnior,
que eu fiquei sabendo, que parece que ainda não se aposentou, Ministério Público, um grande promotor de justiça. Entendia muito de empresarial, ele tem livro de empresarial sobre falência, enfim. E era um grande promotor. E eu acabei fazendo estágio com os dois, no cível e no criminal. E era muito interessante, a gente tinha um grupo de estagiários muito bacana. E ali no fórum a gente montou um grupo com os estagiários e os juízes nos davam aula, né? Entre eles o Luiz Flávio, no início da carreira, né? Quando ele começou a dar aula, para o nosso grupo de estagiário Marília. Ai, que beleza! E foi uma época muito boa, né? A gente via todos os júris, participava de tudo. E os promotores e os juízes nos davam muito subsídio para trabalhar, eles nos deixavam participar da vida do processo. Então, foi muito interessante. Tinha um aspecto muito positivo, Patrícia, que era esse. O aspecto negativo é que a gente que era estagiário tinha uma cobrança dobrada do professor. Eu me lembro que um dia, numa prova do Joaquim, ele me deixou de exame, acho que eu peguei 2 exames na faculdade. O dele, eu era bolsista, não podia ficar de exame. Eu peguei o exame dele e peguei o exame de administrativo com a professora Yara, que ela era excepcional. Mas eu morria de medo dela, morria de medo de administrativo, mas adorava a matéria. Eu ficava tão nervosa que teve uma prova, Patrícia, que eu fiz, eu sabia tudo. Talvez eu fiquei tão nervosa na prova que eu esqueci de fazer o verso da prova. Eu esqueci, não. Quando a gente saiu, eu tinha respondido tudo muito bem na primeira parte. Aí começaram a falar da segunda parte da prova. Eu falei, mas essa parte não tinha na minha. Não, tinha que ter virado a prova. Patrícia, eu juro por Deus. Eu tive um ataque cardíaco, eu praticamente desmaiei no meio da faculdade. Era a última prova e eu tinha que ir bem. Foi quando eu peguei o exame. Tadinha. Eu chorava tanto que a doutora Yara ficou com dó de mim. E ela viu que eu tinha estudado. Ela sabia que eu tinha estudado. Que eu tinha acertado. Minhas respostas foram perfeitas na primeira parte da prova. Olha, bom, conclusão. Fiz o exame, passei. O que eu quero dizer é que os estresses da faculdade, com prova, com nota, com professor, eles são normais e fazem parte do nosso crescimento, né? E para ninguém pensar que eu só estudava na faculdade, eu participei eu assisti a aula. É certo que eu sempre dormi pouco, né? Mas eu nunca me privei de estar numa reunião com os amigos, até porque nós vivemos numa época que é muito interessante, que foi a época da Constituição de 88, né? Você lembra? Eu comecei a faculdade em janeiro. Até hoje, né? E de 87 a gente tinha ainda aquele... Nós tivemos ainda durante um tempo, mesmo depois da Constituição aprovada, o fantasma da ditadura. Eu lembro que a gente ainda escondia alguns livros. Lembra o Brasil Nunca Mais? Gente, eu andava com aquilo escondido, porque a polícia, segundo meu pai, se a polícia me visse lendo, eu ia para a cadeia. Nossa, tudo. Eu tive a sorte, a vantagem de estar no interior, Patrícia. Aliás, tem uma outra livro de filosofia, primário, de sociologia. Eu tive aula com uma professora que fugiu de São Paulo. Não importava ela era da qual USP, seja, e era ativista. Era um livro... E essa mulher, fugindo de São Paulo e da polícia, foi parar no Mato Grosso. E eu lembro que ela dava aula para gente de português. Eu amava essa professora. E ela fazia alguns discursos, às vezes, com um bando de pirralho, que éramos nós na sala, e todo mundo ficava assim. E eu me lembro que ela deu uma vez um trabalho, era ginásio que a gente estava. Ela me deu um trabalho, ela deu um trabalho para falar sobre uma música brasileira. E meu pai era violeiro, né? E a gente fazia serenata. Sempre vivemos em serenata. E na época tinha serenata de rua, que você saía, cantava embaixo da janela mesmo. Era tudo aquilo que a gente vê nas músicas antigas. E aí eu escolhi o Bêbado Equilibrista. E o meu pai virou e falou assim, mas você não pode falar dessa música. Eu falei, pai, mas é a música que eu mais gosto. Aí ele me ajudou a fazer uma interpretação para a música que não fosse uma interpretação
política. Ele fez uma interpretação romântica. Era a música da Porque ele falou que se a polícia pegasse a gente fazendo uma interpretação política, eles iam separar a nossa família e ele ia ser preso. Então, quer dizer, isso tudo a gente discutia em mesa de boteco. E eu tive um professor na faculdade que foi o Zé Roberto Rodrigues. Maravilhoso, de constitucional. Ele tinha meio metro de altura, fumava o giz e escrevia na lousa com cigarro, né? Que a gente falava. Ele era muito engraçado, super confuso, mas uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Também foi morar em Marília, fugindo da confusão dos grandes centros, né? E foi dar aula na faculdade. Então, a gente tinha aula de constitucional na sala. Saía da sala, ia para algum boteco tomar cerveja para ter a aula de constitucional de verdade. E ficava ali discutindo com as turmas que já estavam lá na frente, se for discutindo a política do Brasil, e com eu, como era da turma do meu tio, eu era da minha e da do meu tio, entendeu? Então, eu participava de todas as turmas. Então, muitas vezes eu saía com a turma do meu tio, com essa turma que ia discutir a Constituição no boteco. E foi assim que eu aprendi a Constituição de 88, entendeu? O de que era direito fundamental, o que eram elas, né? Constitucionais, né? Então, foi um período muito interessante. Me formei, né? E meu sonho era vir para São Paulo fazer o Damásio. Porque todo mundo falava que o Damásio, que quem quisesse passar em concurso, teria que fazer Damásio. E olha, Patrícia, eu saí da faculdade com certeza que eu ia ser promotora. E bom, vim para cá para fazer o curso para poder ser promotora. Cheguei na sala, consegui uma vaga no Damásio, vim morar com uma tia minha em São Paulo, consegui uma vaga no Damásio, só que o problema é que na segunda semana eu comecei a me questionar o que eu fazia estando no cursinho. Você sabe, Patrícia, eu dei aula na pós, você me acompanha desde o início da carreira. Eu não gosto de cursinho. Eu acho que o cursinho é despejar informação e não te deixa pensar. E eu acho que para você, que a gente tem que aprender a pensar. Você tem que aprender a desenvolver raciocínio. O que eu gosto é dos cursos de pós, né? E eu me assustei muito com o cursinho, porque o pessoal ficava procurando a lei, e eu vi isso com o professor Amauri, quando ele montou aquele cursinho na Paulista, lembra ele, o Manriche? E ele foi dar uma aula, e aí tinha uma menina que sentava, eu nem sei se ela passou no concurso, ela já tinha feito uns 500 concursos, e aí ela estava sentada ali na frente, e eu estava do lado assistindo. E aí tinha saído uma medida, dessas medidas que o governo publica na madrugada, justo do tema que o professor estava dando aula. E aí ele pegou e falou, era uma besteira, né? Aí ela pegou e falou assim, mas o senhor não conhece tal, não sei se era uma portaria, uma besteira dessa. Aí ele falou, não ouvi dizer. Não, ela fez pior. Ela falou assim, então o senhor não sabe nada? Aí ele pegou, você conhece o professor, então o senhor não sabe nada, o senhor não está autorizado para dar essa aula. Uma arrogância, eu espero que ela nunca tenha passado no concurso. Aí ela pegou e falou assim, daí ele pegou e falou assim, ele falou, claro, eu acho que você tem razão. Muito bem, você está sabendo muito mais que eu, talvez eu não precise continuar insistindo no assunto. Eu também espero. A portaria, então, que a senhora sabe, eu não sei. Falei, enfim, o pessoal na sala queria matá-la, né? Ninguém mais falava com ela. Bom, mas enfim. Claro, era uma turma ótima. E ela chegava com essa arrogância toda, imagina. E aí eu tive a certeza nesse dia que, graças a Deus, eu saí do cursinho. Né? Porque eu não estou fazendo propaganda contra o cursinho. Eu acho que o cursinho, né? Por exemplo, eu tenho amigas que fizeram que foi bem. Eu era autodidata, eu estudava sozinha. Eu tinha um esquema de estudo que eu fazia e que eu lia tudo. Bom, saí do cursinho e fui fazer um curso de especialidade. Bom, eu vim para essa época, Patrícia, de muita sorte, que São Paulo estava se desenvolvendo muito.
Então, você chegava aqui e arrumava emprego. Eu vim para ficar 6 meses. Eu ia ficar 6 meses, fazer 6 meses de cursinho e voltar para o Mato Grosso. Advoguei no Fórum do Ipiranga, porque na época a gente fazia prova da OAB na faculdade, né? Não era essa loucura que é hoje, que você tem que fazer um monte de coisa, não é? A gente terminava a faculdade, isso, a gente terminava, tinha prática forense na faculdade, então a gente fazia a prova escrita e depois fazia a prova oral. E a carteira passava na OAB para tirar a carteira, ponto, mais nada, com a certidão que eu tinha passado, né? E era assim. E aí eu vim, tirei minha carteira de advocacia aqui em São Paulo e depois comecei, não tinha intenção de advogar, mas eu era registrada no Ipiranga, na subseção do Ipiranga. Eu adorava aquele fórum, tem toda uma história por trás do Ipiranga que não vem ao caso. Mas eu fui para o Fórum do Ipiranga e fiquei no Fórum do Ipiranga. E lá eu fazia assistência dativa, porque eu conhecia, eu saí da faculdade, eu sabia fazer sentença, eu sabia fazer denúncia, eu sabia fazer tudo do fórum, inclusive o café. Mas eu queria aprender a fazer a petição. E aí eu fui advogar, eu queria ver o outro lado do balcão. E aí foi na época que começava a questão dos juizados especiais, né? Que eles estavam implementando os juizados. Então, de noite funcionava o juizado e de tarde de tarde eu advogava e estudava. Advogava na assistência dativa, ficava lá na sala da OAB, ficava na sala de alguns juízes, enfim. E um colega me convidou para trabalhar com ele, porque se tinha uma coisa que eu sabia bem era processo. E ele precisava de alguém na área civil, e eu fui para advogar com ele. Comecei a advogar com ele e ele passou pela delegacia. Quando eu entrei numa delegacia, eu cheguei à conclusão que meu sonho se havia quebrado ali. Eu falei, não, eu não vou ser promotora. Meu sonho era fazer ambiental, eu queria fazer essas outras coisas que eu não tive na faculdade, né? Porque não fazia parte do programa, essas coisas. Então, eu queria fazer faculdade, eu queria ficar na área civil. Eu não gosto de medicina legal, de ver gente morta, de ver roubo. Mas eu passei na delegacia e falei, gente, se eu for promotora, eu vou ter que trabalhar com isso no início da carreira. Então, a partir dali, o meu chão caiu, né? Eu falei assim, acabou, abri um buraco, porque o que eu vou fazer? Aí eu resolvi ficar advogando, que eu estava advogando, não ganhava muito. Aliás, como todo advogado início de carreira, ganhava praticamente zero. Muitas causas que me interessavam, eu oferecia para eu fazer de graça, porque eu queria estudar e eu queria desenvolver a tese. Inclusive, quando eu tomei posse, uma tese minha que eu comecei no início da carreira, o STJ tinha reconhecido e aberto um precedente com ela. E eu fiquei muito feliz, mas aí não fui eu que continuei com o processo. Oi? Então, quando eu desisti de ser promotora, eu comecei eu queria direcionar para a magistratura estadual. Só que eu tinha um problema com a magistratura estadual, o mesmo problema da promotoria. Que você queria ser juíza? Que eu teria que juíza no crime. Então, eu fiquei uma época advogando e estudando, né? Num acordo que eu fui fazer, acabou não dando certo ficar com esse colega, não por nada, mas porque eu fui recebendo propostas. É engraçado, né? Eu vim do interior achando que eu não fosse arrumar nada. E aí me apareceu uma proposta melhor e me apareceu outra proposta melhor. Que daí fui trabalhar com o Dr. Renato Delgrande, que eu tenho um carinho enorme por eles, e foi onde eu fiquei até hoje. O Fábio, eu falo com eles, aliás, com a família inteira, foi minha família. No fim, acabei descobrindo que a gente tinha parentes e conhecidos em comum. Eu conheci o Dr. Renato fazendo um acordo com o cliente. O autor, ele era advogado do réu. E aí o Dr. Renato, conversando comigo, falou assim, sabe que eu estou precisando de uma ajuda lá no meu escritório? Você não quer advogar comigo, não? Eu falei, então, doutor Renato, mas eu estava num escritório com uma amiga minha, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu não vou te oferecer nenhum pagamento, eu vou te oferecer o escritório, você não paga nada, você vai ter tua sala, tua mesa, as causas do escritório você fica com 50%,
e as causas suas você fica com 100%. Mas eu não te pago nada. Falei para ele, mas eu preciso estudar para o concurso, eu só posso chegar no escritório a partir das 11. Claro que, excepcionalmente, eu posso ir antes. Ele falou assim, não tem problema, você vai fazer teu horário. Ok. Continuei trabalhando no juizado, fiquei com eles, que eu amo de paixão até hoje, e fiquei ali até tomar posse. E eu descobri que eu seria juíza do trabalho, não porque eu tenho, porque até agora, você viu que eu não falei da trabalhista. Eu nunca advoguei na trabalhista, eu nunca peguei uma causa trabalhista. E quando eu fui fazer o cursinho, tinha uma menina que ela trabalhava no Fórum Cível, ela era escriturária, e escrevente. E daí ela chegou e me falou que o sonho dela era ser juíza do trabalho. E olha, Patrícia, não gostou para cima nunca. Olha. Eu cheguei para ela e falei assim, juiz do trabalho? Você deve estar de brincadeira. Você trabalha no Cível. E ela falou assim, então, mas é que eu adoro esse trabalho. Eu falei, olha, eu não sei nada de direito do trabalho, e realmente não sabia. Eu não tinha CLT. Um livro no Diretório Acadêmico sobre direito sindical, que eu nem sei do que se trata. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Já que você quer, eu vou te dar os únicos livros que eu tenho de direito do trabalho, porque eu tenho certeza que eu vida. E dei para ela de presente. E depois nos separamos, eu encontrava com ela quando eu ia no João Mendes, conversava. Aí lá no Ipiranga, estava no Ipiranga, eu morava ali perto do... Depois fui mudando de casa em São Paulo, eu morei em tantos lugares em São Paulo que eu já nem sei mais onde eu morei. Né? Onde eu conseguia aluguéis mais baratos e lugar mais barato, eu ia. Porque, Patrícia, eu não tinha dinheiro para nada. Para você ter uma ideia, eu tinha que levar a comida na bolsa, senão eu não tinha dinheiro para comer na rua. Todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava LTR, a revista, porque eu tinha que ler. Eu gastava com livro, que era uma fortuna. O que eu podia pegar em biblioteca e nos fóruns eu pegava. E para me manter, ou seja, eu não tinha nada de dinheiro. No escritório, eu usava muito os livros do Dr. Renato e do Dr. Eugênio, que era de empresarial, eles me emprestavam tudo. Inclusive, ganhei muito livro deles, né? E aí, um dia eu estava desanimada já, sem saber o que eu queria. Eu sabia que advogar não dava certo, eu acho que advogar você tem que ter... É aquela história do cada macaco no seu galho, né? Você tem que ter perfil de advogado. Eu não tenho perfil de advogado. Eu não sei pensar igual advogado. Claro, tá certo que eu comecei tudo com meu avado, mas depois toda a minha vida, dos 17 anos para frente, foi toda dentro de fórum. Então, você desenvolve um raciocínio diferente. Eu falo que o raciocínio do advogado é muito difícil, do juiz é mais fácil do promotor, né? Sendo que hoje de promotor tá mais difícil também, porque tem tanta coisa nova, né? E aí eu estava desanimada, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir ser juíza nunca, porque eu não quero ficar no criminal. Como é que eu vou passar no concurso falando assim, ó, eu não quero ser juíza no crime? Você começa na primeira entrância, lá no fim do mundo, com tudo. Aí eu estava passando em frente de uma banca e tinha lá Central do Concurso, né? Aqueles jornais Jornal do Concurso que chamavam. Concurso para o TRT da segunda região recebe inscrições. Aí eu falei, eu peguei e fui ver, eu falei, onde fica o TRT? Na Consolação, que era 4 quadras da minha casa. Aí eu passei lá, me lembro que a dona Clélia era secretária, daí eu falei assim, vou fazer inscrição para esse negócio aqui, vou ver esse concurso, não custa, né? Ainda falei, gente, eu fazendo trabalhista, que coisa estranha. Mas eu olhei o edital e vi que tinha muita coisa de cível, de outras matérias, porque eu nunca tinha visto o edital. Nunca tinha visto nada de direito do trabalho. Para mim era uma coisa que não existia. Era uma coisa que não pertencia a mim, entendeu? Aí eu fiz inscrição, fui fazer o concurso sem brincadeira, Patrícia, sem estudar nada. Lembra, sem estudar nada de trabalhista. Eu vim desde a época da faculdade, porque eu não deixei para estudar depois da faculdade. Eu sempre estudei. Todo sábado e domingo era sagrado, eu não saía o dia inteiro. De manhã eu dormia, descansava, tarde para até o final de domingo à noite era estudando. E aí, eu fui fazer o concurso e era a primeira fase, você sabe, que é múltipla escolha.
Processo civil eu gabaritei, difusos e coletivos, que na época caía, se eu não me engano, era junto com o constitucional, gabaritei, penal, gabaritei, do que caía, previdenciário, errei algumas, trabalho, processo trabalho. Processo trabalho eu respondi de acordo com o processo civil. Claro que eu errei algumas e outras eu acertei. E trabalho, tem uma coisa muito importante, Patrícia, essa turma que fica em casa estudando. Eu tinha trabalhado. Eu não sabia o que a CLT dizia da hora extra, mas eu sabia que a minha jornada era de 8 horas e quando eu trabalhei mais que 8 horas, eu tinha 50% no olerite. Eu sabia que não podia. E quando eu fui fazer entrevista para o banco, a primeira coisa que me perguntaram era se eu tinha 14 anos, era se eu tinha intenção de casar e se eu tinha namorado. E eu achei aquilo, falei, como assim casar e ter namorado? Né? Eu tinha 14, 15 anos. Eu falei, aí eu virei pro gerente e falei, mas moço, deixa eu explicar uma coisa, eu tenho 15 anos. Como é que 15 anos o senhor tá achando que eu tô pensando em casar e ter namorado? E depois me caiu a ficha que isso era discriminação contra a mulher no emprego. Quer dizer, duas, né? Era a questão da dificuldade da mulher entrar no mercado e a questão de eu poder ficar grávida a qualquer momento, que na nossa época, Patrícia, era comum as adolescentes ficarem grávidas, não era? Então, quer dizer, tudo que eu sabia de direito do trabalho era o que eu tinha vivido. Eu sabia o que era uma carteira de trabalho, porque eu tenho até hoje. Eu sabia do FGTS, que eu não podia optar, que era obrigatório. Não pela lei, mas porque era assim que funcionava. Então, eu fui indo pela lógica. E acertei mais de 50% da prova de direito do trabalho. Isso quer dizer que eu passei na primeira fase. Só que eu passei na primeira fase com uma média de 80 e picos pontos e achavam que eu era supra-sumo, que eu ia passar em primeiro lugar no concurso. Quando eu vi que eu tinha passado aí, por isso... tanto ponto, e depois aí, você sabe que a turma de concurso, na época não tinha esse mundo que tem hoje, mas eles comentavam, você que é a Tereza, que acertou não sei quantas, e eu falava, meu Deus do céu, essa turma tá achando que eu sei alguma coisa. E eu não sei nada. Nossa. Aí eu fui atrás do doutor Eugênio para perguntar que livro que eu comprava de direito do trabalho para estudar e que CLT que eu comprava. Porque eu falei para ele, olha, eu acho que a vida é feita de caminhos que você abre e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nos sinais, né? Se eu passei nessa primeira fase, é um sinal que eu devo pelo menos conhecer a matéria. Só que em vez, Patrícia, de eu me matricular num cursinho que nem uma louca, etc., eu comprei Instituições de Direito do Trabalho, que é o clássico, que todo mundo deveria ler esse livro. Se quer ser juiz, se quer estar na área trabalhista, tem que ler esse livro, que é a base da CLT. E comprei e comecei a estudar. Esqueci o edital. Peguei o edital e peguei o livro e estudava. Direito civil, direito do trabalho. Depois que eu terminei, processo civil e processo trabalho. Bom, que horas que eu fazia isso? Eu acordava às 4 da manhã, 5, e estudava desse horário até às 10. E comecei a fazer depois tudo gravado, era fita cassete, lembra? Comprei um negocinho, porque o que acontecia? Nas horas que eu gravava tudo, e de noite, que eu ia dormir 2, 3 horas, que eu trabalhava no juizado especial, que era super importante, e que me deu toda a base da conciliação. Lembra? E aí, no juizado especial, eu chegava em casa 2, 3 da manhã. Eu dormia 3 horas, porque não quero que ninguém faça isso, porque é cansativo. Claro que eu tomei uma estafa no final, mas eu dormia de 3 a 4 horas por noite com a fita cassete ligada, porque eu li que o cérebro funciona quando a gente está dormindo. Então, se o meu inconsciente funcionava, eu podia ouvir tudo que ele estava falando. E tinha uma amiga que trabalhava, olha como são coisas da vida, a Odete, que hoje está aposentada, que trabalhava no Fórum do Ipiranga na vara da infância e juventude. O sonho dela era ser juíza do trabalho. E o meu era ser promotora. Lembra disso? Pois é. A Odete começou a estudar comigo, a gente montava um esquema rígido, era quartel-general, não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha nada. Todos os dias eu estudava de 5 a 6 horas, fora as gravações dormindo, trabalhava o dia inteiro
E no final de semana a gente começava a estudar às 7 da manhã. Ia das 7 até às 10 da noite. Mas a gente não estudava questão de concurso. A gente estudava, a gente pegava, Odete, você estudou isso, eu estudei isso. Depois a gente sentava e discutia. Sábado e domingo eram as nossas discussões. Pois é, você conhece a Thaís Verrastro, que é minha amiga e irmã. Em 2 anos que eu comecei com esse regime, eu estava tomando posse. Eu comecei a estudar em outubro de 93. Em outubro de 95, eu tomei posse na magistratura. Eu, a Odete, fazíamos a prova. Eu, a Odete e a Thaís, que eu conheci no concurso. Depois a Thaís se juntou ao nosso grupo, a Thaís Verrastro. A primeira prova, essa prova que a gente foi fazer, eu fiz 3 concursos em São Paulo. Eu passei no 3º. O único lugar que eu fiz concurso fora de São Paulo foi Campinas, que acho que eu fiz 2, porque eu ia pegar o manejo do concurso. E fiz Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que eu queria voltar para minha terra, Patrícia, mas não consegui. Eu fiquei em Campo Grande por 10 décimos. Ainda minha mãe falou, você não vai entrar com recurso? Eu falei, não, porque eu passei em São Paulo, eu vou permutar depois. Conclusão, até hoje eu não consegui permutar e também agora não adianta, porque não tem como mais permutar. E a Thaís passou um concurso depois e não passou. A Odete, primeiro que ela fez para a promotoria, ela passou. E tomou posse e está aposentada hoje como promotora. É uma época difícil, Patrícia. Uma época de muita... O concurso é uma época de muita renúncia a tudo, né? É muito difícil. É muito difícil. E quando você não tem condição, é mais difícil ainda, né? Mas tiveram várias pessoas que foram importantes na formação. Aí depois comecei a dar aula, depois que eu passei no concurso, depois comecei a dar aula. E, enfim, aí a carreira acadêmica já é uma outra história, né? Que eu comecei com a Maria Garcia na PUC. Antes de tudo, quando eu decidi estudar para o concurso, um pouco antes eu tinha começado a frequentar a PUC com a Maria Garcia, que para mim é uma das referências, né, em tudo. E é uma das melhores cabeças que existe em constitucional, filosofia, tudo. Ela sabe tudo, a Maria Garcia. E depois eu abandonei a Maria Garcia e fui reencontrá-la na PUC na época do mestrado. Que daí já é uma outra história, também mais longa. E como eu rodo muito, é que eu resolvi também fazer a tese, o tema que eu te falei aí da movimentação toda de trabalhador, justamente porque eu sempre tive na pele a questão de me mover muito por vários lugares. E esse movimento, tanto como não necessariamente como trabalhador, como turista, ou ou por razões familiares, ou por qualquer razão, é uma questão que sempre me fez ter essa paixão pelos movimentos de trabalhadores. Porque é muito complicado. Ou seja, se você vê bem, eu saí lá do Mato Grosso, me movimentei para Marília, para vir para cá e para estar trabalhando hoje em diversas partes do Brasil e agora virtualmente, não só eu, mas todo mundo, né? Então é um período muito interessante da vida e eu acho que a gente tem que tem que ter uma atenção especial por essa movimentação de trabalhador, porque a vida de quem se movimenta nem sempre é uma vida plena de situações positivas, né? Existem muitas dificuldades por todo o meio do caminho, sabe, Patrícia? E uma delas, claro, e uma delas que foi o que eu ouvi várias vezes, e eu imagino que vários trabalhadores que vão de um lugar para o outro tenham ouvido, que é a questão do você veio de tal lugar, você não tem esperança de conseguir algum lugar aqui, né? Eu ouvi
várias, mas mais de uma vez, inúmeras vezes, que quem fazia faculdade no interior jamais conseguiria emprego na capital. Quem não é USP, quem não é PUC, esquece, não vai conseguir ser nada, né? Hoje se acrescenta quem não é USP, quem não é PUC, quem não é GV, e as coisas não são assim. O que a gente tem que ter é a formação, né? E é essa formação que vai fazer a diferença. E o mundo hoje não quer saber se você está formado no XYZ. É claro que isso tem um determinado peso curricular. Mas o que as pessoas querem saber hoje é qual o conhecimento que você tem. Porque, na verdade, a gente está no século não no século da prestação de serviço, né? E eu acho que isso, na verdade, depois estudando toda essa matéria com relação à movimentação transnacional e, obviamente, até a movimentação nacional, eu acabei pensando, eu acabei chegando à seguinte conclusão, que o século do conhecimento, ele começa a partir da década de 90 para cá, no final do século 20 para o início do 21. Porque se não fosse assim, eu não teria arrumado tanto emprego em São Paulo. Eu não posso dizer que eu tive dificuldade em arrumar algum tipo de trabalho. Pelo contrário, eu vim para ficar 6 meses e não trabalhar aqui. Eu queria voltar para minha terra. Que eu acho que muitas vezes é o desejo de muitos migrantes. Mas que não conseguem. Veja bem, eu adoro São Paulo, né? Quando eu era criança, a ilusão que eu tinha na minha vida era conseguir vir para São Paulo. E eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu vim para São Paulo, era um pitoco, vim com a minha mãe visitar um tio. E eu cheguei em casa e falei para o meu pai, pai, por que a gente não mora em São Paulo? Ele falou assim, porque a gente mora em Campo Grande. Eu falei, mas eu quero morar em São Paulo. Ele falou, então vai estudar e trabalhar para morar em São Paulo e um dia você vai. E acho que foi isso que eu fiz. Eu era encantada com São Paulo. Cidade grande, cosmopolita, gente de toda... E me encanta essa movimentação que tem. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto do meu cantinho no meio do Pantanal. Como diz o Almir Sater, vê nos olhos dos bichos, não é? Então, eu tenho muito essa parte pantaneira, sertaneja, que eu adoro, de estar no meio do mato, né? Ouvindo moda de viola, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa movimentação toda de São Paulo. E eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, é que não importa para onde você vá, o que importa é o objetivo que você traça para a sua vida. E como você trabalha para que esse objetivo aconteça, não é? E é óbvio, não adianta, as coisas não vão cair do céu. Que o professor vai lá e tem que te despejar toda uma legislação que vai te fazer passar num concurso. E depois, quando você faz um concurso e quando você faz qualquer coisa na sua vida, você não tem que ter só aquilo que você ficou decorando e memorizando na sua casa. Você precisa ter, para se manter onde você está, da sensibilidade que você só adquire com outras pessoas e com outras situações. Ou seja, sem o conhecimento, sem as relações pessoais e coletivas, você não consegue se firmar. E eu acho que a gente vai precisar muito disso, principalmente nessa nova fase que se abre, com tantas oportunidades e com tantas coisas novas que vão oferecer. E aí me entristece muito quando eu vejo as pessoas falando, acabou, o advogado vai acabar, o escritório vai fechar. Não vai acontecer nada disso. É a reinvenção dentro da roda da vida e da roda das movimentações que as pessoas e as coisas têm numa sociedade, né? Agora eu vou... Tá toda hora travando. Gente, coisa. Mas pelo menos a sua história inteirinha foi contada. Espera um pouco. Foi. Mas é divertido. Acho que o mais importante é dizer o seguinte, Patrícia, eu acho que
as pessoas elas têm que entender que existe uma vida. A vida a gente não sabe se tem mais de uma, como diz o Vinícius, né? É, mas se não tem, a gente tem que aproveitar todos os momentos, não é? Tem que dividir o tempo aí entre. E mais importante, fazer o que a gente gosta, né? Eu adoro o que eu faço. Então, quando eu estou dando aula ou quando eu estou trabalhando, ao mesmo tempo eu estou me divertindo, né? Eu me divirto muito fazendo audiência, muito, né? Assim como eu me divirto muito escrevendo, eu sou curiosa, eu gosto atrás. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que levar a vida de uma forma leve, né? Acho que o maior problema é você colocar dificuldades onde as dificuldades não existam, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo, tem 8... Marísia Portinari. Aliás, ela vai dar uma entrevista para a academia na parte cultural aí. Ela é sobrinha do Portinari, uma grande artista. Aliás, tem vários quadros dela expostos no MASP. Quem já foi no MASP pode não conhecer a Marísia, mas conhece os quadros dela. E ela está com 16 anos, né? E ela estava dizendo que ela morava em Copacabana e que estava o Vinícius de Moraes com um outro amigo, que daí eles estavam saindo do bar às 7 horas da manhã e viram o pessoal fazendo ginástica na praia. Aí que os dois pararam do lado e aí um falou assim para o outro, olha, vamos combinar uma coisa? A gente nunca vai gastar na nossa vida energia com algo inútil. Eu não acho que a ginástica seja inútil, muito pelo contrário, eu adoro ginástica, adoro academia, adoro nadar, adoro tudo. Mas eu entendi. Mas é interessante, né? Ou seja, se é uma coisa que você não gosta, por que você tem que gastar tempo em fazer? Porque você tem que gastar energia naquilo que você não gosta. Era como eu com a matemática. Eu resolvi o meu problema na matemática com um grande amigo que é o Domênico, né? Ele se aposentou, acho que faz 2 anos, como bombeiro. Um amor de pessoa, mora aqui na região de Campinas. Mas toda vez que eu encontro com o Domênico e falo com ele, Domênico, obrigada, eu terminei o 1º grau por sua causa. Porque ele fez todas as suas provas de matemática e de física. Ai, mas, então, olha... é aquela história. Se você não pode, dá um jeito. E faça o que você gosta. Tereza, a sua história de uma assim, nossa, e para mim foi assim muito importante ouvir, porque muitas pessoas irão se identificar e vão se construir, saber onde você chegou hoje, né? Então, assim, para mim é relevante isso. O que é mais, você sabe o quanto que eu gosto do lado humano, né? Eu também gosto de estudar. Eu leio desde que eu aprendi a ler mesmo. Eu sou aquela pessoa que sempre li. Eu devo ter eu tenho livros assim que eu li que eu nem lembro mais, porque eu nunca parei. Eu sou estudiosa, mas eu gosto da vida. Eu gostei muito da riqueza da sua história. Muito obrigada pela paciência, porque travou toda hora, mas a gente vai achar uma saída para mudar isso. Problema. Querida, eu agradeço muito você. Isso é a tecnologia. A gente tem que se acostumar com os bônus e com os ônus da tecnologia, não é? Quero agradecer a todo mundo. Espero ter deixado alguma mensagem, pelo menos. E um beijo grande para todo mundo e bom final de noite, né?